mosca em todo lugar. Essa época do ano é insuportável. Então, vamos ter essas fadinhas do mal no vídeo. Sabe aquela frase de que quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você? E se eu te incentivar a olhar assim para esse abismo? Eu queria fazer aqui uma intervenção antes de começar, que eu vou falar de um tópico que para algumas pessoas pode ser um pouco mais sensível e que exista a necessidade, muitas vezes, de ter um acompanhamento profissional para se fazer as coisas que eu trouxe aqui no vídeo. Então, eu peço que vocês assistam considerando que isso aqui é só a opinião de uma pessoa. É como eu vejo o mundo a partir das coisas que eu experienciei e não uma via de regra. Ano passado eu tive um ano numerológico de número 9 e foi muito marcante, principalmente porque 2025 foi um ano de número 9. Então eu tive essa energia duplicada na minha vida. E se teve uma coisa que esse ano me ensinou, foi que é melhor quando a gente não tem medo de olhar, principalmente para as coisas que às vezes nos assustam, porque no final das contas aquilo não desaparece dentro da gente, principalmente quando é um tipo de medo que está constantemente aparecendo no nosso dia a dia. A gente só aprende alguns mecanismos que fazem a gente meio que desassociar da vida e, sabe, esquecer aquilo por alguns momentos. Mas existem alguns medos, principalmente certos da vida adulta, que, diferente de medos como fantasmas ou bicho-papão que a gente tinha quando era criança, os medos da vida adulta, eles não desaparecem porque a gente finge que eles não estão lá. Só que quanto mais a gente ignora, mais esse tipo de medo pode crescer. E uma coisa que eu acho que muitos adultos não ensinam a gente quando a gente está crescendo é o fato de que a ignorância, ela não é uma bênção. Não quando você precisa levantar a cabeça e resolver os problemas. Não quando você é a única pessoa que pode lutar por si. Eu venho de uma criação onde os problemas eram constantemente ignorados. Se a gente fingir que ele não tá ali, significa que tá tudo bem. E a verdade é que sempre tem alguém que paga a conta. E ignorar pode parecer mais confortável, mas às vezes, talvez a maioria das vezes, somos nós que estamos pagando essa conta. Claro que não é uma conta que a gente paga como as outras. Não é algo exatamente gigante que vai pesar de imediato. E eu acho que é por isso que a gente foge tanto. É uma conta que vem em parcelas. Mas eu costumo dizer que são parcelas que correm juros. E a verdade é que a gente nunca vai parar de pagar. Chega um momento que talvez elas até acumulem tanto que a gente não vai conseguir pagar. E eu acho que essa foi a grandiosíssima lição do ano 9 para mim. Eu precisei encarar o abismo e as grandes dívidas que eu tava fugindo. Tava fugindo e nem percebia que tava fugindo, pra ser sincera. E eu acho que entender isso é um passo muito importante quando a gente tá nesse processo. É preciso encarar. Mas o fato de que você não encarou até então não significa que você não foi corajoso. Não é todo mundo que tem consciência que tá fugindo. Um processo de autoconhecimento não vai ser as mil maravilhas. A gente pode fazer ele ser um pouco mais dócil, um pouco mais compreensível, principalmente de nós com nós mesmos. É uma coisa extremamente gratificante e poderosa você se conhecer, você se compreender. Fazendo isso, você tá tomando controle sobre a sua própria vida, finalmente. Mas é um processo que envolve olhar para o abismo. E lá dentro vai ter umas coisas que você vai relutar, que você vai evitar. E a minha ideia com esse vídeo é te mostrar o porquê. Comentar com vocês o porquê que é tão importante. Tem uma outra frase muito famosa que diz que você entender um problema
é ter ele 50% resolvido. É algo assim. Eu não lembro exatamente como é, mas é algo assim. E é a mesma coisa aqui. Só que eu entendo que processos emocionais, principalmente quando a gente tá guardando muita coisa dentro de si, é muito provável que você olhe para esse abismo de primeira e entenda ele como uma coisa que não necessariamente é o que ele quer dizer. Por isso que dar a si mesmo essa paciência, o benefício da dúvida é muito importante. Olhar para o abismo, que aqui seria olhar para aqueles problemas que a gente está evitando olhar por muito tempo, é algo que vai contra o que a gente aprende em relação a como que a gente deve viver, a certeza que a gente tem que ter de tudo, a maturidade muitas vezes de aguentar uma situação difícil. Só que aguentar não é ignorar, não é engolir, não é fingir que não tá ali. É justamente por isso que muitas vezes o nosso cérebro faz a gente ter compreensões sobre o nosso próprio abismo que são bem exageradas, principalmente para quem nunca fez isso antes. Só que faz parte do processo. A gente precisar entrar nesse lugar de dúvida, nesse espaço que às vezes parece que não tem exatamente um chão pra gente pisar. Mas sem essa exploração, infelizmente, a gente nunca vai conseguir compreender de verdade o que está nos acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a ser muito crítica comigo mesma. E a minha crítica, ela é bem perversa e cruel, ao ponto de que quando eu estava passando pelos meus processos e eu me encontrava em um momento de dúvida, o meu primeiro instinto era me xingar. Era encontrar uma solução onde eu era completamente o problema, onde eu era maluca, onde eu simplesmente era uma pessoa mal agradecida com a minha vida. Mas foi continuando, apesar dessa voz, que eu consegui explorar aquele meu abismo e entender que não, eu não era mal agradecida. Eu só estava infeliz com algumas coisas e eu tinha todo o direito de modificá-las. Isso foi até papo com a minha psicóloga esses dias, que era como se não passasse pela minha cabeça a possibilidade de que eu poderia fazer escolhas e ajustá-las no meio do caminho. E no final, quando eu compreendi, o problema, o abismo, pareceu ser muito menor do que eu sentia antes. Mas isso porque eu pude organizar os sentimentos que estavam ali dentro, ocultos, e colocar cada um no seu devido lugar. Claro que isso aqui é uma visão do depois que eu já fiz esse processo. Enquanto a gente tá lá dentro, é bem desconfortável. E eu entendo que é por isso que muita gente não consegue ficar muito tempo ali. É por isso que eu falei que é preciso que a gente tenha também compaixão, não se chame de covarde, não ache que isso é uma coisa só de pessoas muito corajosas ou iluminadas. Pra ser bem sincera, eu só olhei pro meu porque eu tava chegando em um momento da minha vida onde meu corpo não aguentava mais. A coragem que eu tive para fazer esse movimento foi muito mais o meu instinto de sobrevivência do que a minha força de vontade de fazer o que era melhor para mim. E aí não existe a intenção aqui, por exemplo, de romantizar o sofrimento, a dificuldade e que isso é necessário para que você tenha uma vida melhor. Aqui eu tô falando de momentos onde realmente a gente se perde e não percebe que se perdeu. Não percebe que o preço que a gente tá pagando por não enfrentar certos medos é a nossa vida, é a nossa cabeça, é a nossa saúde. Às vezes a vida das pessoas perto da gente. E eu acho que vale eu trazer um segundo ponto aqui, que não são só os medos da vida adulta. São medos que a gente tem, sim, desde criança, mas são os medos da realidade. São os medos que se formaram a partir das inseguranças que a gente tem. E esse é um outro ponto pelo qual eu acredito que é tão difícil para algumas pessoas olharem para o abismo, porque lá você vai precisar ver partes feias de você mesmo. Partes que de imediato você vai querer ou fugir ou pesar em cima, como eu fiz. A dor de reconhecer
que você é o errado da história, que você tá assim dando alguns vacilos, pode ser muito insuportável para algumas pessoas. No meu caso, era porque sempre que eu visualizava um erro meu, o meu primeiro instinto era me atacar. Então, no final das contas, não olhar para o meu abismo significava eu me proteger daquela voz. Mas não adiantou, né? Porque ela continuava ali. E foi justamente observando como eu estava me tratando, como isso fazia que eu tratasse as pessoas à minha volta, que eu pude finalmente entender que essas coisas são mecanismos que eu desenvolvi. Sou eu tentando não ser abandonada, sou eu querendo ser alguém para as outras pessoas. Entender isso, mais uma vez, foi o que me permitiu reorganizar as minhas emoções, reorganizar as coisas que eu estava desejando. Então, ao invés de achar que o que eu queria da vida eram rios de dinheiro, eu pude entender que, na verdade, o que eu queria era segurança. Era uma casa onde ninguém deixaria as portas abertas o tempo inteiro. Que ninguém ia tirar coisas ali de mim só porque eu não fui alguém útil naquele dia. E é puxado, a gente tem que confrontar tantas partes de nós mesmos, porque existe, sim, esse lado um pouquinho mais obscuro, existe o lado que vai se vitimizar, existe o lado que só tá sofrendo de verdade. E, infelizmente, não tem como a gente ir por outro caminho, senão olhando para cada um deles. Por isso, de novo, ter paciência com o seu processo, com o tempo que vai levar para você identificar cada uma dessas questões, para você validar todas elas, é muito importante. Para quem vive a vida inteira alimentando o próprio ego, vai ser ainda mais difícil. Porque, de novo, é mais confortável ficar do lado de fora. Só que, como eu falei lá no início do vídeo, sempre tem alguém que paga. Eu, por muito tempo, paguei o preço pelas escolhas de uma pessoa que decidiu não endereçar os próprios desejos e jogou tudo em cima de mim. E eu acho que isso sempre me colocou em um lugar onde eu fiquei muito vigilante sobre como as minhas ações iriam impactar as pessoas à minha volta. O meu ego, inclusive, já me fez ficar com muita raiva de gente que não consegue olhar pra si mesmo dessa forma, que não consegue fazer uma autocrítica, que não tem responsabilidade com ninguém. Só que hoje eu entendo também que é muito difícil passar por esse processo. Eu fui ensinada desde pequenininha a me detestar. Então, eu ver uma falha minha não era a coisa mais difícil do mundo. Eu enxergá-la para além do meu vitimismo, isso sim foi difícil. Só que não é impossível, né? Não é impossível. E apesar de que eu sei que eu tenho uma caminhada muito grande pela frente, se eu fosse ser sincera, eu não queria que esse fosse o caminho. Eu não queria que a gente precisasse sofrer desse jeito pra conseguir compreender essas questões, pra conseguir se colocar nessa posição de, não exatamente empoderamento, mas é de autoconfiança, de autonomia dentro da própria vida. Não, infelizmente, eu acho que a gente só precisa passar por isso porque a gente não é ensinado a olhar para os problemas quando eles ainda estão pequenos. A gente precisa deixar ele acumular, a gente precisa deixar criar problemas na nossa vida para que a gente finalmente dê importância. Então, no final das contas, quando eu sento aqui e te falo para olhar para o abismo, não é porque eu quero que você sofra. Não é porque eu quero que você encare de cabeça todos os seus traumas e medos, porque você é um guerreiro divino. Não é isso. Para mim, a gente precisa olhar para o fato que nós somos humanos. Eu acho muito maluco como a gente aprende a se colocar em um lugar que não nos cabe com tanta facilidade.
E quando eu digo isso, eu quero falar do quanto a gente se permite ficar sofrendo em silêncio. Porque não é conveniente. Porque as pessoas vão precisar ver falhas minhas. Não vale a pena. Não vale a pena pra você, não vale a pena pras pessoas que te amam. Não vale a pena para o resto do mundo. Para as pessoas que te conhecem, da tua sociedade. Porque, querendo ou não, o nosso exemplo, ele impacta também as pessoas que nos assistem. Todo mundo tem um certo nível de influência. E eu acho que quando a gente aprende a se tratar melhor, a gente trata o outro melhor também. E isso vira um ciclo que eventualmente vai se expandir e se expandir. E aí você pode achar que eu sou um pouquinho idealista, mas se a gente não espera algo melhor do mundo, primeiro que eu sou cria do Naruto. E segundo, que eu realmente acredito. Quando a gente olha à nossa volta, as coisas estão do jeito que estão porque a gente tá abdicando da nossa autonomia, da nossa força, da coragem de lutar por nós mesmos e pelos nossos. E aí, isso se espalha no mundo de forma que transforma a sociedade em um lugar, um espaço completamente individualista, insensível. O pior de tudo é que isso não é verdade. É tanta dor que o coletivo experiencia que fugir dela parece ser a única escapatória para conseguir aguentar, continuar isso aqui até quando finalmente um cometa vier e explodir tudo. Mas não é assim que a gente faz. É olhando para os problemas do dia a dia, é olhando para o que está acontecendo, por mais doloroso que seja. A gente precisa reconhecer para poder resolver. Eu tô de TPM, né? Então essa semana tá sendo meio puxada emocionalmente para mim. E as notícias têm pegado muito em um lugar muito íntimo meu. E a vontade é, assim, de soltar o celular, de desligar a TV, de não ver sobre essas coisas. Só que o que eu aprendi no meu número 9, que também é um número que fala sobre o coletivo, é que nenhuma transformação vem da ignorância. Se a gente atingiu esse nível extremo, é porque já deu. É porque algo precisa ser feito. Eu aproveito para citar aqui uma criadora de conteúdo que eu gosto muito, que é a Bibiana Terra. Ela faz um trabalho fantástico sobre autoconhecimento e ela explica muito melhor do que eu sobre quão importante é o autoconhecimento na época em que a gente tá, principalmente quando a gente quer uma mudança nas coisas, quando a gente quer uma revolução para esse mundo. Eu indico muito vocês conhecerem o trabalho dela. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, ou se por um acaso você discorda e gostaria de me corrigir, por favor, me corrija. Eu sou virginiana, eu amo isso, eu amo as discussões e como a gente consegue enriquecer um ao outro através, claro, de discussões saudáveis. Eu vou amar saber sobre vocês aqui também, para quem quiser compartilhar algo a mais, se esse vídeo te tocou em algum lugar que você gostaria de conversar sobre, que talvez você não tenha tido coragem até então, ou não tenha se sentido acolhido o suficiente. Eu não sei se a internet é o melhor lugar, e não dizendo que aqui, uau, né, quem sou eu? Mas eu acredito muito que, às vezes, interagindo dessa forma, a gente consegue dar suporte uns aos outros. E até mesmo a nós mesmos, porque a gente, quando a gente senta pra escrever, quando a gente senta com um amigo pra desabafar, a gente tá olhando pra nós mesmos, tá olhando pra nossa dor, e isso pode ser muito poderoso. Eu tenho um link aqui embaixo para as minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar em outros lugares. A gente também tem um grupo de WhatsApp de leituras coletivas que eu coloco lá, tá? E é isso. Um beijo. Até o próximo. Me veio um exemplo assim na cabeça de, sabe, se você passar muito tempo sem limpar alguma coisa, dá vontade sim de jogar fora.
Dá. Mas aí, aquela coisa tem um valor muito maior. Porque aquela coisa é a sua vida, é a sua sociedade. Eu entendo muito como um processo de alquimia, muitas vezes, onde a gente pode pegar uma coisa e transformá-la em outra. Não necessariamente eu preciso jogar isso fora e comprar outra. É uma lógica bem capitalista, né? Não querendo trazer o assunto aqui, mas já trazendo.